queiram estar assentados. Quem chegou mais cedo um pouquinho percebeu que fizemos uma mudança. E eu quero muito pedir. Estão me ouvindo agora? Fizemos uma pequena alteração nos nossos hábitos de início de reunião. Conversamos no nosso encontro de discipulado na segunda-feira à noite, e eu com os discípulos que estão comigo, e isto num discipulado objetivo e direto da segunda-feira, porque de uma certa forma todos os demais são discípulos meus também, né? Porque eu estou vos ensinando toda a quarta e todo domingo, tudo aquilo que tenho do Senhor tem passado para vocês. Mas nós percebemos que há uma dispersão, uma distância da oração. E a gente fica se perguntando, será que os irmãos estão orando em casa? Será que tem um altarzinho de oração lá? Quando nós iniciamos o discipulado, uma das lições do discipulado é que todo discípulo de Jesus deve ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. O que nós chamamos um tempo de qualidade? Um tempo que a pessoa converse com Deus, desligue telefone, desligue-se também dos outros, do entorno, entendeu? Porque sabe o que tem acontecido? As pessoas têm se aproximado de Deus como se Deus fosse qualquer um, entendeu? Então é assim, fala com Deus, mas fala com a mente ligada no trabalho, com a mente ligada no amigo, no negócio, no lazer, no divertimento, entendeu? E aí quando a coisa pega, Jesus, me ajuda, Jesus, porque ele nem dá bola para Jesus o dia todo. Não se importa com Jesus o dia todo. Entendeu? E para criar o hábito, então, da oração, nós decidimos que toda quarta-feira e todo domingo, 30 minutos antes da reunião nossa começar, nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando aqui. Então eu queria pedir aos irmãos que quando chegarem na casa dos amigos, eu já fiz isso uma vez, mas as pessoas são muito esquecidas. E dessa vez nós vamos ficar, tá? Eu arrumei um batalhão aí para me ajudar. Entendeu? Então eu estou confiante nos meus amigos e amigas que na segunda-feira fazem discipulado comigo, que vão me dar apoio total, né? E nós vamos então pegar firme para nós ter oração nesse lugar antes de iniciar a reunião. Então o irmão se habitue que quando entrar daquela porta para cá, é momento de fazer silêncio no sentido de conversação entre pessoas. E pode fazer bastante barulho conversando com Deus. Tá certo? Não é que não possa orar quietinho, pode orar quietinho, cada um tem um jeito de orar. Eu tenho uma tonalidade de voz para conversar com Jesus, mas eu lembro, eu estou falando aqui, estou lembrando de uma irmã que eu conheci e que todo mundo gostava de orar perto dela. Todas as pessoas que da igreja gostavam de se aproximar dela e orar pertinho dela, né? Por quê? Porque ela fazia uma oração tão linda. A gente aprendia a orar com ela. E ela ia conversando com Deus e citava as palavras que o próprio Deus tinha falado. E ela dizia, lembra-te, Senhor, tu falou que quando a gente te buscasse, tu seria achada de cada um de nós. Agora lembra-te da tua palavra. Eu preciso te encontrar, os meus irmãos aqui precisam te encontrar também.
Então manifesta-te para nós aqui nesse lugar. E era lindo orar perto dela. Ela ia citando a Bíblia, ela citava a palavra, não assim, de forma descabida, não, dentro de uma coerência, de forma inteligente, entende? E eu aprendi muito com aquela irmã e a forma que ela orava. Então, você tem o seu jeitinho de orar. Alguns são como Ana, né? Que dobra o joelho e só mexe a boca, não sai som. Só fica mexendo a boca ali. Ana orava assim. Ao menos uma vez ela orou assim, né? Outros são como Josué no campo de batalha, que gritam com o sol e com a lua, entende? E dão ordens no espírito para transformações, mudanças de situações, para libertação dentro da família, dentro da vida dos amigos que estão, às vezes, o sujeito tem um discernimento que aquele amigo está em uma situação difícil e eles bradam diante de Deus. Outros têm uma conversa tão natural com Deus como Abraão quando pedia por Ló. A grande verdade é que nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos falar com Deus. Vocês já viram que a gente fala de tudo com todo mundo? E como falamos pouquinho com o Criador, com o Todo-Poderoso. Parece que a gente vai nos médicos todo de Itajaí, depois a gente vai em todos os psicólogos, acaba passando lá por todos os pastores, e quando no fim ninguém mais tem uma resposta, eu vou falar com Deus. E aí vai falar com Deus, é o último da lista. Por que a gente não bota ele em primeiro lugar, como diz o mandamento? Por que não traz ele para frente da lista? Quantas dores seriam aliviadas? Quantas tribulações seriam evitadas? Quantas batalhas, quantas guerras que não existiriam? Poxa, botando Deus em primeiro lugar. Olha o mandamento. Quando ele falou para colocar ele em primeiro lugar, não é que Deus tinha a soberba de querer estar na ponta do nosso entendimento. Não. Ele deu um mandamento porque ele sabia que ele, sendo o primeiro da nossa vida, nós estaríamos bem. É o amor dele que faz ele dizer para nós, buscar a ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Então, vamos juntos. Eu fiz essa pergunta para os meus amigos, discípulos e discipuladores que reúnem-se comigo na segunda-feira. E agora eu quero fazer para vocês. Vocês concordam de a gente ter mais oração aqui nessa casa? Entendeu? Se você não sabe como orar, converse comigo depois. Converse, eu vou te ajudar, vou fazer temas para você orar. Tá bom? Fala comigo, eu vou fazer temas assim, ora por isso. Primeiro, domingo, vou te dar uma listinha, ora por isso, por isso, por isso. A Bíblia, ela ensina como orar. E ela, como orar, não, pelo que orar. Como orar é de cada um. Irmão, mas eu vou chegar ali, vou falar com Deus assim. Eu lembro de um amigo que eu encontrei na rua. Eu já testemunhei isso aqui há anos atrás. Eu encontrei ele na rua e ele estava no outro lado da avenida Irineu Bornhausen, conhecida como Caninana. Eu trabalhava numa loja ali, e ele estava do outro lado da rua. Eu cumprimentei ele, ele atravessou a avenida, veio cá. Eu disse, como é que tu estás? Ele disse, eu estou mal, Adilson. Está dando tudo errado para mim. É péssima a minha situação. A minha esposa foi embora. Estou desempregado, perdi o meu carro, está mal a minha vida. Eu disse, você já experimentou falar com Jesus um pouquinho? Aí disse, não, Adilson, religião não. Religião, tu não fala em religião para mim. E aí eu disse para ele, não, eu não estou falando de religião. Eu também não sou religioso, eu não gosto de religião.
Ele disse, mas Jesus é religião. Eu disse, não, você está enganado. Jesus é uma pessoa. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus, primeiro, ele é uma pessoa que foi enviada à Terra para ensinar a humanidade a se aproximar de Deus e a ter a vida humana que todos nós deveríamos ter. Ele veio fazer isso. Por causa da sua bondade, da sua graça, do seu amor, dos seus ensinamentos que contrariavam esse sistema de coisas do mundo, que ele contrariava o sistema. Ele foi morto. Mas Deus, rapaz, o ressuscitou dos mortos e deu a ele uma vida que vai além da matéria. E um nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, esse Filho obediente do Pai, entende? Toda pessoa seja salva. Daí falei um pouquinho sobre salvação, sobre a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E ele percebeu, eu disse, sabes o que tu deve fazer? Tu deve chegar em casa. Eu estou falando isso para vocês porque vocês devem aprender isso também. Alguns que têm aqui que não têm intimidade com Deus através da oração. Aprenda o que eu estou falando aqui. Olha só. Aí eu disse, sabe o que você faz quando chegar em casa? Você se ajoelha lá na sua cama, junto à sua cama, ou te assenta no chão, entendeu? Encosta as costas na parede ali e começa a falar com Jesus, porque ele vai estar te ouvindo. Como tu falasse comigo. Conta para eles, olha Jesus, está dando tudo errado. A minha vida não está boa. Eu estou passando por isso e por isso. Aí eu já, claro, consciente da inaptidão dele para a oração, eu já alertei ele. Eu disse, claro que as primeiras frases que tu vai falar assim, parece que tu estás fazendo papel de bobo. Porque você vai começar a falar assim, você não está acostumado, ainda não tem uma intimidade com Jesus, parece que tu estás falando para o ar, mas não é. Ele está lá te ouvindo. Ele disse, deixa eu ir embora. Eu disse, porque é pressa agora. Não, eu vou lá para casa fazer isso aí. E ele foi. Nessa época, ele estava morando perto do Tamoio, numa kitnetzinha, sozinho. E ele foi. No outro dia, eu estou trabalhando, de repente, está se aproximando o meu amigo, Adilson. Eu disse, daí, como é que está? Ah, rapaz, eu falei com Jesus. E não é que hoje as coisas começaram a mudar? Primeira notícia do dia, fui chamado para trabalhar no porto. Olha aí, entendeu? E aí começou e ele estava radiante, o olho dele brilhava, a face era outra. E ele foi evoluindo, foi progredindo, se reergueu e tornou-se um homem bem-sucedido. Um homem que foi conversar com Jesus. Lamentavelmente, a maioria de nós que dizemos servir Jesus, não ora. Guardadas as devidas exceções. Mas a maioria não ora. Então nós vamos criar o hábito da oração aqui na casa dos amigos de Jesus, tá bom? Chegou, você ore. Ore. Ah, irmão, se eu ficar ajoelhado assim, dói o meu joelho. Então assente-se. Se assente aí. Entende? E talvez também o joelho doa porque não está habituado. Né? Com exceção daqueles que têm problema na coluna, tem algum problema na articulação.
Mas se você conseguir, assim, ó, dobrar os seus joelhos em reverência diante do Senhor, faça. Se você não conseguir, seja reverente, assentadinho na sua cadeira, mas não deixe de falar com Jesus. Fale com Ele. Sugiro a você que nessa meia hora você fique de olho fechado. Alguém disse, por que, irmão Adilson? Jesus só ouve se a gente tiver de olho fechado? Não. Jesus, por exemplo, normalmente quando você observa os seus momentos de oração, fica muito assim, patente para mim, ao menos no Evangelho, que ele orava de olho aberto. Entendeu? Mas sabe por que a gente aconselha fechar o olho? Para não dispersar. O olho, ele vê tudo quanto é movimento e acaba dispersando a mente, distraindo a mente. E se você fecha o olho, entende? Você fica conectado. Procure não dar importância para os barulhos, os passos, a conversa de quem chega, o chute na cadeira, o colocar da chave em cima da cadeira, que tem gente que faz assim. Vocês já notaram? É plástico. Entende? E você está orando, tudo isso vai querer chamar a atenção da sua mente, tirar a sua mente da conexão lá de cima. Resista, aprenda. Aprenda. Conecte-se com o céu, fique ligadinho. Entende? Mate a sua curiosidade dentro de você. Aprenda. Aprenda a matar a curiosidade dentro de você. Entende? Dê um estouro. Fique fechado. Conectado. A tua mente vai aprender a ficar conectada. Às vezes silenciosa. Ouvindo o que vem do mundo do Santo Espírito para você. Você vai começar a aprender a levar a mente cativa ao conhecimento de Deus. Entendeu? E aí vai ficar conectado, você vai gostar desse negócio. Amém? Fica aqui a proposta. Quantos querem me ajudar em oração aqui nessa casa? Oh, coisa linda, que coisa maravilhosa. Conto com vocês, tá? Se você estiver orando no lado, ali no seu lado, alguém começar uma conversa paralela que não tenha, tem irmão que ele respeita mais o outro irmão do que Deus. Você sabia? Você está ali orando, ligadinho com Deus, alguém começou uma conversa paralela no seu lado, dá um toque assim, ei, querido, é hora da oração. É hora da oração. Entende? O que o irmão vai, é verdade, porque às vezes não é por mal. O hábito e o acelerar da mente é tão grande que às vezes a gente se esquece onde está. Vocês nunca se esqueceram de onde estão? A gente esquece até onde deixa o carro. Um dia eu saí daqui, estava atendendo os irmãos, atendendo eles, saí, eu sempre deixava o carro aqui na frente. Entendeu? E naquele dia tinha deixado lá na frente da farmácia. Eu fui para ali procurar o meu carro ali, disse, levaram. Eu esqueci que eu mesmo tinha colocado para lá. Você entende? Isso é por causa do mundo que vivemos, que nos obriga a acelerar a mente, a ter uma vida muito corrida, muito envolvimento com muita coisa. Então, aprenda nessa noite. Entende? Seja sempre fiel ao seu irmão. Converse com ele, não tem que ter raiva de ninguém, não tem que ter, não ofenda, é sempre, vamos orar um pouquinho, e vamos orar. Amém? Conto com vocês para nós termos uma congregação unida em oração. Isso traz mudanças para a nossa vida e para a vida de muita gente que nós amamos. Entendeu? Fale o nome das pessoas que você ama diante do Senhor, as pessoas que você sabe que estão em conflito, cite elas diante de Deus. Tinha um hino que dizia isso, né? Põe o meu nome na oração. Lembra desse hino? É bem antigo. Peça a Jesus Cristo
em meu lugar, parece que ele dizia assim, é um hino antigo, não? Tu lembra, Cris? Não, lembra, né? Só um pedacinho assim, né? Ponho meu nome na oração, peça. Ó aí, peça a Jesus por mim, peça, ore por mim. Ore por mim. Se todos vocês unidos orar por mim, eu vou ser mais sábio, eu vou ser mais forte, mais abençoado, e eu reparto tudo com vocês. Tá bom? E eu vou orar por vocês. É isso que nós queremos aqui. Isso é bênção de Deus. Amém, queridos? Bom, dito isto, então lembre-se, claro, nós vamos levar uns diazinhos para se habituar, porque a gente está acostumado com outro padrão, tá? Ai, irmão, disse, mas eu gosto tanto de conversar com os irmãos. Quando nós deu o amém, fiquei conversando. Se o irmão Jair tiver com sono e quer fechar correndo, ele não precisa fechar, ele deixa a chave com o último que sair. Pronto. Ele ensina como é que faz para desligar tudo, fica aí. Vocês sabem que nós, eu, Jair e outros irmãos, já ficamos aqui até às 3 da manhã, às 4 da manhã conversando, né? Entende? Foram dias que a gente não tinha vontade de ir embora. Essa é a verdade. Bom, queridos, dito isto, vamos ao passo de número 86. É a continuação, claro, por óbvio, é a continuação do capítulo 17, mas neste passo é, de fato, a continuação da lição de número 85, ou do passo de número 85, porque ele é tão rico que acabei ficando só nos primeiros versículos e não concluí. Então, eu mudei lá a temática para, num futuro, quem consultar o site ou as redes sociais, ou o YouTube, possa chegar e ver uma temática diferente entre os dois passos, para não ficar igual. Mas hoje eu vou me utilizar, entende, do mesmo tema, que, na verdade, hoje é que nós vamos falar do servo inútil, que Jesus tinha falado, certo? Então ficou a outra temática dentro do seguinte tema, o passo 85, se você for procurar para assistir, ele ficou o escândalo e o perdão, que foi o que a gente tratou, certo? Então vamos lá. Só recapitulando um pouquinho, nós falamos no domingo à noite que Jesus mandou que todos tivessem cuidado para não escandalizar, né? Eu não sei, mudou o som aí? Mudou lá, não? Aqui mudou, desligou aqui? Não, aqui houve uma mudança, só para confirmar se está bem, se está bom lá. Está ouvindo bem? Hã? Está ruim? Olha aí, Charles, vê se nos ajuda aí. O que está ruim lá? Fanho? E se eu falar assim, fica melhor? Não. Então tá bom, eu vou falando aqui, o Charles só dá um toquezinho mínimo ali, só para chegar lá bem, né? Então Jesus, ele disse, olha, que aquele que escandalizaram, um dos pequeninos, e aí pequeninos nós explicamos, um iniciante da fé, aquele que ingressou recentemente dentro do processo da vida espiritual, né? Quem escandalizar, expliquei que escandalizar é colocar uma armadilha para o outro cair, né? Escândalo nunca é como alguns pentecostais falavam, né? O irmão viu você comendo carne de porco, ele se escandalizou. Não é isso, não tem nada a ver com isso. O irmão ficou escandalizado porque viu o outro tomando vinho. Não é desse escândalo que Jesus está falando, porque daí quem está se escandalizando é o irmão. Jesus está falando de um ato proposital da minha parte de fazer o outro cair, ou de ensinar o outro errado, entendeu? Um ato proposital de levar as pessoas, ou manipular as pessoas para que elas façam o que eu quero.
Imagine se eu estivesse aqui e o meu propósito fosse pegar o dinheirinho de vocês. Um dia, algum de vocês ia perceber isso, entende? A ganância em mim, e logo ia ficar escandalizado. É desse escândalo que Jesus fala. Alguns não querem mais nem saber do evangelho, porque se escandalizaram com as coisas que alguns líderes desavisados fizeram para com eles, né? Teve gente que perdeu casa por causa de pastor. Teve gente que perdeu carro por causa de pastor. Teve pessoas que passou meses e meses com dívidas, porque pegou o salário todo e deu para a igreja, porque o pastor manipulou e instigou a pessoa a fazer uma contribuição, um voto, um propósito, que tirou a pessoa do equilíbrio dela, ela deu todo o pagamento. Aí depois ficou com as dívidas todas para pagar. Isso é triste, é lamentável. É desse tipo de escândalo que Jesus está falando. Ele sai daquele que causaram o escândalo, que botar esse tipo de armadilha, que levar as pessoas a tropeçarem desse jeito, entende? Era melhor que se suicidasse. Essa foi a lição da semana passada. Logo em seguida, Jesus fala de perdão, de erro de irmãos, né? O irmão que vê o outro errar, ao invés de ficar falando mal, ao invés de ficar murmurando. Tem muito disso, né? Ei, vi isso fulano? Olha lá, Jesus, não faça assim. Se você vê um irmão caminhando em caminho errado, né? Errando o alvo da sua fé, vai ter com o irmão, conversa com ele. Conversa aqui, não para apontar o dedo, não para machucar, não, conversa. Ô irmão, eu te vi assim num caminho que não é legal, tu não acha que... E se ele se abrir com você, ore com ele. E impetra, como se impetra a bênção, eu te abençoo em nome de Jesus, também você pode impetrar perdão. Eu te perdoo, irmão, em nome de Jesus, vamos caminhar junto. Te ergue, meu amado, conta comigo, conta com as minhas orações. É isso que Jesus está ensinando ali. E aí, então, surge a pergunta apostólica, ou do discípulo Pedro, na época, e diz, mas Senhor, então a gente perdoa, até quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Eu já expliquei para vocês que 7 é um número infinito dentro das Escrituras. 7, para nós é 7, aqui na língua portuguesa. Mas quando você chega no hebraico, que a letra também vale número, o 7 sempre aparece na Bíblia como sendo o número do divino, o número do eterno, o número daquele que não tem fim. Logo, o 7 está apontando para o infinito, para aquilo que nunca é finito. De sorte que se você olhar através da Bíblia, o 7 é perdoe o teu irmão sempre. Por isso que quando lá, em outro texto, o Pedro pergunta, Senhor, o certo de perdoar é 7 vezes? O Senhor diz, não, mas 70 vezes 7. Vai botando 7 atrás de 7 aí, não acaba mais. O que ele está dizendo? Você não deve deixar de perdoar nunca. Esse é o ensino de Jesus, certo? O resumo da semana, do passo número 85, tá? Nesse momento que Jesus fala isso, então agora versículo 5, os apóstolos disseram para Jesus, ao escutar isso, ao escutar que tinha que perdoar sempre, nunca guardar mágoa, nunca guardar rancor, nunca guardar ódio, entende? Eles ficaram assim, poxa, mas é difícil. Eles pensaram, é difícil. Esse negócio aqui não é fácil, não. Então, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. O Senhor, então, olha para eles e respondeu, com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Olha a palavra de Jesus, olha que coisa interessante. Essa tradução que usei aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Aqui, a tradução
quanto ao tempo do verbo, está corretíssima. Fui lá analisar o verbo no grego. Então a Bíblia de Jerusalém traz uma tradução bem mais correta do que a Bíblia João Ferreira de Almeida e dentro da atualizada, todas as que tem ali. A que se destaca aqui é a Bíblia de Jerusalém. Geralmente, a tradução traz a frase da seguinte maneira: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, certo? Mas o correto é: tendes fé e não se tivesses fé. Esse é o correto. Vocês têm fé. De fato, se olhar nós aqui, todo mundo tem fé. Todos temos, certo? E eles também tinham. Os discípulos lá, que Jesus estava ensinando, também tinham fé. Entendeu? Então, o tempo verbal que foi traduzido equivocadamente coloca como se eles não tivessem fé. Porque diz, ó, se tivesseis, não, Jesus está dizendo, se vocês têm fé. E como um grão de mostarda, ele vai para o grão de mostarda para dar um exemplo aqui, que é em potencial, é uma arvorezinha, um arbusto. Ele disse, essa fé que vocês têm aí, ela cresce. Ela se desenvolve, ela tem potencial. Ela tem, é como uma semente que lançada à terra se desenvolve. Ele disse, então vocês têm fé, certo? Esse é o tempo do verbo, eu anotei aqui, ele diz assim, ó, o verbo é equete, essa é a tradução. Indicativo presente ativo da segunda pessoa do plural. Então é um verbo indicativo presente ativo. Vocês têm fé, e a fé de vocês, ela é semelhante a uma semente. Agora o que falta aqui? Porque a fé é fidelidade, confiança, eu já ensinei para vocês, e coragem. O que está ocorrendo é que para aperfeiçoar a nossa fé, falta coragem. A maioria de nós entende que Deus pode fazer qualquer coisa, mas qual de nós tem a coragem para dar a ordem? Nós sabemos que podemos curar enfermos. Você sabe disso? Que você pode curar enfermo? Ei, peguei a mente de uma turma aí. Entendeu? Nós não, irmão Adilson, é Jesus que cura. Não, senhores. Não, senhores. Quem cura é você. Não, irmão Adilson, não pode ser. É. Ele disse, em meu nome curarão os enfermos. Quem cura? Os discípulos dele. Entendeu? Em meu nome, tem um pronome oculto aí, né? Em meu nome, vós curareis os enfermos. O que ocorre é que, como Jesus está falando aqui, às vezes nos falta essa potência que nos faça ter a fé no todo, que é pistis, para ter a coragem. Então, normalmente a gente olha assim, é dor de cabeça, né? Vou orar por ti. Ô, Jesus, cura ela. Jesus não mandou orar assim. Vamos ver Pedro curando um coxo na porta do templo. Pedro chega lá, o coxo pede as molinhas, já falei aqui outro dia, pede as molinhas, disse, não temos ouro nem prata, ele e o João, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho? Fé. Fé. E uma fé plena. Eu confio, eu sou fiel a Deus, e eu vou dar a ordem como Deus disse, porque eu tenho coragem. Então ele disse, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O sujeito não se levantou não. Você sabia? Se não tiver coragem, treme, bate um joelho no outro. Olha só, o sujeito não se levantou, mas aí no livro de Atos diz, e Pedro estendendo a mão, o ergueu, e ele saltou
e os seus artelhos se endireitou. Recebeu uma cura na hora em que o Pedro, cheio de coragem, o colocou em pé. Quem curou ele? Pedro, no nome de Jesus. Você entendeu? Como é que se faz hoje? Oh, Jesus, se for da tua vontade. O medo. É? Ora por mim, irmão. Estou com câncer aqui no lado. Entende? Tá me afetando, já tá comendo a minha carne aqui. Ora por mim. Ô Senhor, eu sei que tu tem poder. Se tu quiser, tu cura. Se tu não quiser, Senhor, meu Deus. Ai. Um medo de orar. Nem põe a mão mais. Precisamos ter coragem. Coragem, aí a palavra é para impetrar, para ordenar. Entendeu? Em nome de Jesus. Você entende? Jesus está dizendo aqui que se você tiver, ou melhor, que vocês têm fé, e se vocês disser, olha só, se vocês disser, carregar a fé e não falar a palavra da fé, não resolve nada. Não é assim? Tendes fé como um grão de mostarda. Logo, se disserdes, se usardes da fé para pronunciar a palavra de ordem, para ordenar, se usardes da fé para abençoar, se usardes da fé para dizer o que tem que ser dito, então as coisas acontecerão. Essa é a realidade. Às vezes a gente conversa, é muito blá 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 para tudo quanto é canto, mas não usa a fé que tem. Essa fé não tem nada a ver com crença. Tem nada a ver com crença. Crer em Deus não faz de ninguém necessariamente uma pessoa melhor. Você sabia? É nesse sentido que a Bíblia diz que até os malignos, entendeu? Os diabolos, os satãs, também creem. Os maus daimons também creem. E a Bíblia diz que eles estremecem, têm medo. Tem medo. Os malvados têm medo de Deus, os malvados têm medo de morrer, os malvados têm medo de que suceda coisa ruim com eles. Eles são covardes para matar os outros, para maltratar os outros, para fazer coisa ruim para os outros, mas ao mesmo tempo eles têm medo de eles mesmos ser prejudicados, eles mesmos. Então eles creem em Deus também. Há poucos dias atrás eu tive uma notícia de algo absurdo. O traficante ou melhor, eu acho que foi o caixeiro que foi pedir oração antes de roubar o caixa do banco. Foi lá para pedir para Deus abençoar os negócios dele, que o assalto fosse bem sucedido. Veja que ele crê. Você entendeu? Ele crê. Vocês estão rindo porque pensam que é mentira, né? Tu escutasse também? Eu disse... Também. E eu vi na televisão esse negócio lá também, tá? Tu também falou é verdade. Nós vamos fazer uma parada aí, queria que o pastor orasse por nós, para nós ser bem sucedido, entendeu? Essa é a crença. Aí não existe fé. Aí não existe pistes. Aí só tem crença. Então, crer em Deus não faz de ninguém necessariamente uma pessoa melhor, mas estar em harmonia, em sintonia com Deus, ter conexão com Deus, ser fiel às leis de Deus, isso sim muda a vida de todos nós e faz a diferença aqui na terra. E mais do que isso, essa é a única forma de imitar Jesus. Aleluia! Imitar Jesus é ser fiel, é ser justo, é ser correto, é ser verdadeiro, certo? Imitar Jesus
E servir a Deus é observar as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, e ser zeloso pelas leis do Senhor. Isso sim. Fora isso, irmão, essa baboseira que vocês estão vendo nas igrejas aí, entende? Aquele corredor de milagre, aquelas campanhas de fogo santo e dinheiro para o bolso do outro, entendeu? Isso tudo aí, as pessoas estão enganadas. Essa é a semente da apostasia. Daqui a pouco as pessoas estão se despertando, porque nós estamos vivendo tempo de ciência multiplicada. O profeta Daniel já recebeu do Senhor a revelação que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Logo, o conhecimento vai ser cada vez maior. E pelo conhecimento adquirido, as pessoas vão começar a ver que isso tudo é charlatanismo, isso tudo é mentira. Essa coisa arada, essas profecias, essas revelações que tem aí nas igrejas, por aí afora, esse contou a minha vida toda, isso é tudo baboseira, tudo besteira. Ai, irmão Deus, mas como é que tu tem coragem de falar isso? Eu tenho coragem de falar isso porque eu conheço os crentes do Me Disseram a minha vida, enrolado a vida toda. Entendeu? Oh, irmão, encontrei um que diz toda a minha vida, mas não mudou com a mulher samaritana. Continua do mesmo jeito. Entendeu? São, na verdade, discípulos com amnésia. Entendeu? Deus tem que repetir a vida deles para eles a vida toda, porque eles nem lembram da própria vida. São cegos, não sabem onde caminham, não sabem o que fazem. São faltos de entendimento, nécios, que se deixam enganar por qualquer um, porque não examinam as Escrituras, nem buscam a Deus para ter sabedoria. E aí são iludidos, são presas fáceis dos lobos, dos mercenários, dos devoradores, dos gananciosos, que querem ser pastor para ter salário, que querem ser pastor para poder ter o seu sustento do bolso dos irmãos, que não sabem se apresentar para trabalhar com as próprias mãos, como Paulo e tantos outros, e fazer da obra um trabalho de amor. Você entende? Então, crença não quer dizer nada. Jesus não atende o pedido dos apóstolos, ele não atende. Dá a entender com a fé pequena que nós temos, é suficiente para nós viver uma vida espiritual abundante. É o que Jesus está dizendo para eles. Com a fé que tendes, como um grão de mostarda. Olha que coisa interessante. Com essa fé que tu tem. Deus nunca pediu de nós o que nós não podemos dar, irmão. Quando nós vamos no Antigo Testamento e vamos examinar o livro de Juízes, nós vamos encontrar a história de Gideão, que alguns admiram tanto que até idolatram o Gideão, entendeu? Usa o nome Gideão para os seus grupos e tudo mais. Nada errado, não, mas só que quando nós vamos ver a história de Gideão, se você ler a história de Gideão todinha, você vai dizer assim, eu não quero ser Gideão, não. Mas como nas igrejas usam chavões, e ela fala, oh, o Gideão, o homem corajoso, o homem isso, o homem aquilo. Não é bem assim não as coisas. Não é bem assim não. Entendeu? O Gideão tinha muitas fraquezas, o Gideão tinha muito medo, o Gideão tinha grandes dificuldades em si mesmo, entendeu? E Deus não exigiu que ele se fortalecesse, Deus não exigiu que ele fosse melhor do que ele era, não. Quando Deus chama ele, Deus diz assim, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. A diferença aqui não é a força que temos. A diferença é a presença de Deus na nossa vida. Certo? Eu não preciso de muita força, de muita fé. Eu não preciso que seja acrescentado a minha fé. Nem você não precisa.
O que nós precisamos é da presença de Deus, é da convicção da comunhão, é da convicção da harmonia e da intimidade nossa com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não tem ousadia. Quem não tem intimidade com Deus não tem experiência para a vida espiritual. Quem não mantém intimidade com Deus, e intimidade com Deus não é vir na casa dos amigos, ou em qualquer outra igreja. Intimidade com Deus se adquire através da busca do conhecimento das coisas de Deus, e aí sim vale quando vem na congregação em que a palavra é pregada com verdade, com fidelidade. Não aquelas congregações do oba-oba que manda você, levanta a mão, baixa. Tem igreja hoje que mais parece uma academia, né? Tem algumas que o pastor está falando, quem acredita dá glória a Deus aí, os irmãos, glória a Deus. Quem acredita dá um pulo na cadeira, todo mundo dá um pulo na cadeira. Quem aceita que isso é a verdade, abana a mão, e abana a mão. Levanta à esquerda, levanta à direita. Marcha como soldado aí. E uma turma de otário. Faz tudo o que ele diz. Entendeu? Você entende o que é otário, né? Você sabe o que é otário? A palavra otário quer dizer o influenciável. Então, uma turma de influenciável, que qualquer um manipula, que qualquer um, entende, domina, vai obedecendo, porque vão para casa. Meu Deus, o culto hoje estava uma benção. O que tu aprendeu? Eu aprendi a levantar a mão esquerda e a mão direita. Aprendi a marchar como soldadinho. Aprendi a fazer aviãozinho. E acho que isso é poder de Deus. Poder de Deus é fé na vida da gente e intimidade com o Senhor. Poder de Deus é ter confiança para vencer o mundo. Poder de Deus é ter fidelidade para com Deus e não ceder ao maligno, ao homem mau, às ideias más, às intenções más. Poder de Deus é eu dominar a mim mesmo e colocar o meu ego embaixo da sola do pé e deixar Jesus reinar na minha vida e andar como ele andou. Isso é poder de Deus, amados. Não se iludam. Irmão, já teve gente, eu vou lá na casa dos amigos, irmão, mas lá não tem assim o poder, né? Eu disse, como assim? Não, porque eu estou acostumado em igreja que tem o poder. Eu digo, fala uma aí para mim. Aí eles dizem. Não, lá assim, tem fogo, tem fogo. Eu digo, fogo? E por que não queima a fofoca? E por que não queima as brigas que tem lá? E aquelas guerras lá? E aquelas intrigas? E aquelas disputas no púlpito por cargo? E aqueles conchavos políticos que tem lá? Que fogo é esse? É fogo estranho no altar de Deus. Fogo estranho, isso aí não vale de nada. Não, irmão. Nós podemos chorar em silêncio. Nós podemos dar aleluia mentalmente. Nós podemos dar glória a Deus dentro do nosso coração. Nós não temos que mostrar nada para ninguém, nós não temos que provar nada para ninguém. Nós viemos aqui para agradar a Deus, para servir a Deus. E Deus conhece nós por dentro. Essa é a verdade. O resto é balela. Está escrito, meu justo viverá da fé. Da fé. O justo não anda por vista. O justo não depende da vista. Estava uma glória e fui embora, não aprendi nada. Não. Jesus disse, ide ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha só, eu estou aqui há 14 anos ensinando tudo que Jesus falou. Palavra por palavra, letra por letra, frase por frase. Entendeu? Alguns acham maçante, mas eu quero terminar cada palavrinha de Jesus para que ninguém nunca diga, eu não fui ensinado. Essa é a verdade. Essa é a verdade.
Continuando. Ele dá a entender então aos apóstolos que a fé que cada um tem é para ele a medida da força que ele viu em Gideão. Vai nessa tua força. Alguém pode dizer, mas Senhor, a minha força é tão pequenininha. Ele disse, vai nessa aí, eu vou contigo. O que muda na tua vida não é o tamanho da tua força, nem o tamanho da tua fé, mas o que muda a tua vida é a presença maravilhosa do Senhor. Aleluia! Eu posso ser fraquinho, mas se o Senhor estiver comigo, eu sou como Davi diante do Golias. Eu posso ser bem fraquinho, franzininho, raquítico no espírito, mas se o Senhor está comigo, pode me jogar na cova do leão, não tem problema. Eu posso ser fraquinho, mas não tenho medo nem do inferno que os homens pintaram, principalmente o inferno de Dante. Não tenho medo do inferno das chamas, não tenho, sabe por quê? Porque se o Senhor estiver comigo, até o inferno vira céu. O que muda as coisas é a presença de Deus. Se você tirasse, se fosse possível tirar o infinito dos céus, se fosse possível tirar o Criador de dentro da criação, o céu não valeria nada. Isso você vai estudar no Apocalipse, da cidade que a lâmpada é o Senhor. O que significa, tira o Senhor e a cidade fica no apagão, vira escuridão. Você entende? Tira o Senhor e nada presta. Fica aí cantando rua de ouro. Fico dando valor para as fundações de pedra preciosa sem entender o que elas significam. E fico imaginando uma cidade de pedra preciosa, de ouro. Pega Itajaí, cobre de ouro. Cobre Itajaí de ouro. Tira os asfaltos todos, bota ouro e você anda aí. Se o Senhor não for contigo, o que vale isso, meu Deus do céu? Não vale nada. Então o céu não é maravilhoso porque tem ouro, nem porque tem pedra preciosa, nem porque tem anjos, não. O céu só é legal porque o Senhor é a alegria do céu. O Criador é o gozo do céu. Nele está o nosso descanso, nele está a nossa força, a nossa alegria, o nosso prazer. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Nele nós descansaremos. Amém, irmãos? Bom, nossa fidelidade a Deus compete a nós mesmos. Para ser fiel a Deus depende de nós mesmos. Ai, irmão Adilson, mas o diabo tenta. Tenta eu, tenta tu, o diabo nosso mesmo. Entendeu? Separa um pouquinho, reflita. Você não precisa aceitar o que eu digo aqui. Mas reflita pelo menos um pouquinho, né? Lembra de alguma coisa errada na tua vida, assim, alguma coisa que deu errado. Você parou para pensar qual foi a sua ação antes de dar o erro? Irmão, Deus tem uma briga lá em casa. Pois é, e você sabe por que brigaram? Porque já diz um ditado antigo que quando um não quer, dois não briga. Então se teve briga é porque os dois quiseram ir para a briga. Cadê o diabo? Jesus falou de onde vêm as guerras? De dentro do coração? Para aí, não é do diabo? Nasce no coração a guerra. E os adultérios? Também. E os homicídios? Não, agora um matar o outro, isso é coisa... Hein? Nasce aonde? No coração. Acharam o diabo? O diabo sou eu, o diabo é você, quando não queremos ouvir Deus. Quando resistimos à força do bem e abrimos as portas da alma, da psique, para as forças do mal.
mas forças que nascem em nós mesmos. Nossa revolta, nossa discórdia, nós discordamos, eu discordo. Discordo, tudo é diabo, tá? Prefixo de. Olha lá, di, né? Nossas dissensões, nossas discórdias, nosso divórcio. Ai, tudo isso é diabo. Quando você vai para o original grego, você não vai encontrar assim dessa forma, que é língua latina e veio para o português, tá? Mas quando você vai lá para o original grego, o que ele está dizendo lá é diabolos. É isso aí que vai gerar toda essa ramificação de palavras, entendeu? Por exemplo, quando o Paulo vai escrever para o Timóteo e ele dá orientação e conselho para que as mulheres mais velhas, ele orientando as mulheres mais velhas, ele disse, olha, que as mulheres mais velhas, tu diz para elas, Timóteo, porque o Timóteo era um jovem pastor, ele disse, tu diz para elas que elas sejam mestras do bem, sejam professoras do bem, e ensine as mais novas a serem boas donas de casa, mulheres legais para os seus maridos. As mais velhas devem ensinar isso. E que não sejam dada ao vinho, né? Não se embebedem, não fiquem bêbadas. E aí você vai ler no grego, você vai encontrar uma palavra que na nossa tradução nós não vamos conseguir nunca alcançar o sentido. Porque na nossa tradução é assim, e não sejam maldizentes. E aí você pega uma Bíblia grega, que é o original da Bíblia, e está assim, ó, não sejam diabolos. O que significa que maledicência, murmuração, dissensão, divisão, é tudo diabo. Encontraram o diabo agora? E quando o irmão Tiago diz assim, olha, resisti o diabo. Como é que você faz? Encontra ele na esquina e diz, vai-te embora. Não. Resistir o mal dentro de ti, a malignidade dentro de ti, os ímpetos e as forças animais que não querem se sujeitar à consciência. Entendeu? Os impulsos, os instintos animalescos que cada um carrega dentro de si. Porque você sabe que nós partimos com facilidade da condição espiritual angelical para a condição animal. Rapidinho. Entendeu? Rapidinho. Então, eu creio que está bem explicado aí, né? Ora, a nossa fidelidade a Deus compete a nós mesmos. Cabe a nós resistir o mal em nós e aceitar todo o bem que Deus propõe. Cabe a nós deixar a mentira e seguir a verdade. Cabe a nós deixar a iniquidade e abraçar a equidade. Cabe a nós viver uma vida de amor e não de ódio. Cabe a nós. Por que que Deus vai julgar todo ser humano? Ele não vai julgar o cachorrinho, o macaco, o papagaio. Mas o homem ele vai julgar. E por que que ele vai julgar? Porque cada um de nós está fazendo as suas escolhas diariamente. E por isso mesmo ele disse, olha, eis que breve venho, e o meu salário, a minha recompensa, aí na sua Bíblia, o meu galardão, está comigo para dar a cada um, escute bem, segundo as suas obras. Aham. Cada um de nós faz as suas próprias escolhas, se somos do bem ou do mal. E ele vai dar a cada um conforme as suas escolhas. Escolheu o mal, ele vai dar o destino dos maus. Escolheu o bem, ele vai galardoar, privilegiar, não, é recompensar os que fizeram a escolha do bem. Diante disso, Jesus conta a história, então, e agora que eu vou começar a pregar, tá? Jesus conta a história de um mordomo, um servo, na verdade, um trabalhador. E Jesus diz, versículo 7, quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando voltar do campo?
vai dizer o seguinte: então logo chegue, vem para a mesa. Qual de vocês que tem um trabalhador, um servo, e ele cuidou do campo de vocês, cuidou dos animais de vocês, e quando ele está voltando para casa, o patrão diz: olha, vem para a mesa, te assenta aqui. Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinja-se e sirva-me. O patrão vai fazer exatamente isso. Ele chega, já entardeceu, é a hora do jantar, o patrão diz: ó, agora tu te lava aí e prepara a comida e me serve. Certo? Até que eu tenha comido e bebido, depois você comerá e beberá por sua vez. Então o patrão vai mandar o servo. Para nós tem uma conotação um pouquinho diferente, mas Jesus está falando de uma época em que o servo era escravo mesmo. Então o escravo vinha do trabalho, do campo, vinha, ele está contando essa história, se chegar em casa, o senhor do escravo diz para ele: olha, agora te lava, faz a comida, me serve, depois de tu me servir, você vai se servir. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Ou seja, o servo fez tudo o que ele mandou, tu acha que o patrão deve muito obrigado para ele? Não. É o trabalho dele. É o trabalho dele, o patrão não tem que agradecer nada. Ele disse: assim também vocês, quando tiverem cumprido todas as ordens. De quem? Assim também vocês, nós, quando tiverem cumprido todas as ordens. Ordens de quem? De Deus, de Jesus. Quando vocês fizerem tudo que Jesus disse, vocês devem olhar para vocês e dizer: somos servos inúteis. Mas por quê? Ele responde: porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você consegue entender o que Jesus está dizendo? Jesus está ensinando sobre a fidelidade a Deus, que na maioria do tempo é tão mal interpretada quando lhe atribui o sentido de crença. Os crentes pensam que vir na igreja, cantar, dar oferta e ir embora, estão cumprindo o dever deles com Deus. Ah, hoje eu fui na igreja. Graças a Deus, olha. Eu disse para minha mulher: nós temos que passar a frequentar a igreja. Entende? E aí vem, frequenta a igreja e acham que isso é grande coisa. Acham que isso é muito importante. Os apóstolos queriam que lhes fosse acrescentada a fidelidade. Já acrescenta a nossa fidelidade. Jesus está explicando como deve ser esta fidelidade. Ou seja, ele conta a parábola do servo inútil para mostrar para eles que o que eles estão pedindo não tem nada a ver, que ele não tem que acrescentar a fé deles. Mas eles é que têm que seguir ele fielmente. Assim também nós. É necessário que cada um de nós seja fiel ao Senhor. E ser fiel ao Senhor é ser fiel à sua palavra, é ser fiel aos seus mandamentos, é ser fiel às suas leis. Entendeu? Então o que falta entre os cristãos não é fé. O que falta entre os cristãos, não é crença. Crença está cheio. Parece que o Brasil inteiro agora vai se converter. Entendeu? Bancada evangélica. Bolsonaro no poder. O homem dos evangélicos. Ai, ai, ai. O que vem por aí, meu Deus do céu? Tem as tuas expectativas em homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. E que faz da carne mortal o seu braço. Ou que vê na carne a sua força, a energia de mudança, a transformação das coisas. Não, irmão. O homem é falho. O homem erra. O homem se confunde. Ponha a sua confiança em Deus. Ore. Busque a Deus.
Peça a luz para esses homens que estão lá. Tá certo? Mas não se empolgue com bancada evangélica e com isso tudo aí, porque isso tudo é errado. Entendeu? O que Jesus está dizendo é que precisa ser fiel. E a fidelidade, ela começa, por óbvio, com a obediência ao Senhor. Cuidar do campo, cuidar dos animais, servir o Senhor, o alimento dele. A obediência começa por aqui. Mas Jesus diz que esse tipo de ação fidedigna, ela é, na verdade, só uma obrigação que está sendo cumprida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente precisa ir além do que foi mandado. E além do que foi mandado, é eu olhar em volta de mim e reconhecer as necessidades urgentes. É eu ver as coisas que estão fora do lugar e eu colocar no lugar. É eu olhar o que está errado e eu consertar, e tentar arrumar, né, consertar. É eu pegar o que caiu e pôr em pé. Isso é ir além. Você entendeu? Se eu vou lá, aro o campo porque o meu Senhor mandou. Vou lá, dou a água para os animais porque o meu Senhor mandou. Eu venho e dou comida para o meu patrão. Entende? Porque ele mandou. Tudo ele teve que mandar. Ele tem que estar mandando o tempo todo. É a inutilidade dos crentes atuais. Se Jesus falar comigo, eu vou. Não é assim? Se Jesus falar comigo, eu vou. Tem que vir um profeta, dar um pedala Robinho nele, vai. Entendeu? É a verdade. Você entendeu? Se Deus falar comigo, não basta dizer ama o teu próximo. Faz o bem, pratique a justiça. Não basta, já não está dito. Tem que vir uma voz ainda dizer que tem que ir? Não, irmão. Viu o faminto, dá comida. Encontrou o nu, veste ele. Encontrou o que está sedento, dá água. Não precisa ser mandado. Não precisa ser mandado. Entendeu? Encontrou o triste, console ele. Tem alguém chorando, procure saber por quê. Entende? E se possível, leve-o ao sorriso. É disso que Jesus está falando. Os crentes atuais são inúteis. Ô, irmão, Deus está pegando pesado. Não, é Jesus. Eu só sou a voz. É a palavra. Os crentes atuais são inúteis. Se não levar empurrão, entende? Eles não fazem nada, não querem nada. Só sabem receber. Eles gostam de cantar Cristo para mim, Cristo para mim. Entendeu? Não sabem levar Cristo para o outro, não sabem levar Cristo aos outros. Não testemunham, se calam diante das coisas. Entende? Jesus diz que quando nós agimos desta forma, nós somos servos inúteis. Somos inúteis. É aquele empregado que tem que mandar tudo. Ele vê a vassoura ali e a sujeira aqui. Vê a pazinha no lado da vassoura, não é capaz de ir ali varrer e juntar. Tem que vir o patrão para mostrar para ele. Parece um cego. Tem que vir o patrão mostrar para ele. Meu filho, varre isso aí, vai. Aí ele varre. Aí a cadeira está fora do lugar. O patrão tem que dizer para ele botar no lugar. A caneta caiu no chão. Ele entra e passa por cima, Márcio. Entra e passa por cima, para lá e para cá, e não ajunta a caneta. Aí o patrão diz, ajunta essa caneta para mim. Aí diz, inútil. Os crentes atuais são assim. Estão esperando uma profecia. Estão esperando uma revelação. Estão esperando uma coisa para mover a vida deles. Ô, meu filho, nós temos a palavra de Deus. Faz o que tem que ser feito. Cumpre os teus deveres. E depois de fazer tudo, se tu olhar que tu não fez nada, além daquilo que foi mandado, então olha e diz, eu também sou inútil. Sim? Não tem. Exatamente. É exatamente isso que está... É precário. Então infelizmente, e isso está acontecendo também dentro da vida cristã. O cara não faz nada.
Faz nada. Ô, irmão, faz uma visitinha ali para aquela irmã, ela está enferma, eu não posso ir lá hoje. Então faz essa visitinha. Ai, irmão, eu não sei fazer visita, eu não gosto de fazer visita. Tá, o que tu sabe fazer, seu infeliz? Se tu não sabe nem visitar um que está doentinho, o que tu sabe fazer na vida? Ah, não, irmão, eu gosto mesmo é de pregar. Eu queria ser presbítero. Eu digo, tá bom. Eu vou te dar uma unção, a unção do vai embora. Entendeu? Inútil. Né? Nós normalmente conhecemos a dor. Normalmente conhecemos a dor. Porque entramos no processo da inutilidade na vida espiritual. E uma das formas de Deus nos conduzir ao centro da sua vontade é utilizando a dor. Entendeu? Você sabe que o Jonas resistiu à vontade de Deus o tempo todo, até ele parar no ventre do peixe. Quando ele foi lá para o estômago do peixe, no meio daquela gosma toda lá, e virando de ponta cabeça, se balançando, porque o peixe também deve ter pulado bastante, com aquela coisa ruim no estômago dele, né? Se o peixe pudesse falar disso, olha, um dia na minha vida eu comi uma coisa ruim. Que tu engoliu um homem? Um homem. Coisa nojenta. Era infernal aquela coisa dentro de mim. Mas o Jonas também estava num calor tremendo, no meio de uma gosma, só sobreviveu por milagre mesmo. Porque Deus disse não morre. E quando Deus diz não morre, o cara é todo esmagado e não morre. Se quebra todo, não morre. Entende? Ele sai igual um bife passado na máquina, cai lá na terra, igual um bife passado na máquina e ainda sai de arrasto dizendo, ai que dor, ai que dor. Deus disse, tu vai fazer o que eu te pedi. Entendeu? Então, a dor, ela faz parte do processo da vida de todo aquele que é inútil diante do seu Senhor. Nós precisamos aprender a nos livrar da dor, a ter uma vida alegre, uma vida de felicidade, uma vida de gozo, de prazer. Ai, Modus, mas como é que nós vamos fazer isso? Ande a 2ª milha. Você já ouviu o que Jesus disse? Se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Ande a 2ª milha, é um bom negócio, mas aí ainda é inútil. Então eu costumo dizer assim, se você quer sair da inutilidade, ande a 3ª milha. Porque a 2ª é mandamento. E a 3ª é você voluntário, indo além dos limites do que está pedido. Você entendeu? Vai além, faça mais, abra-se mais, doe-se mais. Entendeu? Se a Bíblia diz que é para você ser justo, seja justo e amoroso. Entendeu? Se ela manda amar, ame e seja bondoso. Se você leu hoje o mandamento do perdão, perdoe e ainda dá ajuda. Entende? É isso que Jesus está falando, sair do terreno da inutilidade. Eu preciso parar aqui. Como eu tenho tanta coisa para dividir com vocês, meu Deus. Quanta coisa boa que tem aqui. Mas o tempo vai embora. Já passou do meu horário de novo. Né? O meu amigo Ricardo, entende? Ele tem sido alcançado com os meus excessos. A primeira vez que o Ricardo veio, eu passei da hora. E hoje de novo. Uma benção, Ricardo. Jesus é bom. É que é tanta coisa. Quão profunda é a palavra do Senhor e quão saudáveis são os seus conselhos. Aleluia. Como é maravilhoso a palavra do Senhor. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. A nossa fidelidade a Deus deve nos levar a ter uma intimidade e uma comunhão com Deus, até mesmo quando estamos dormindo. Quando nós lemos a respeito dos profetas e dos apóstolos, eles repousavam o corpo, mas eles estavam tão em intimidade com Deus que o espírito deles continuava conectado com o Senhor.
E muitas vezes, enquanto o corpo repousava, eles recebiam revelações de Deus. Olha só. Eles estavam em estado de vigília, mesmo quando dormiam. Veja que coisa extraordinária. Para você ler em casa, tá? A atividade deles continuava no espírito. Então, eles iam, repousavam, mas eles estavam meditando, dormiam pensando em Deus, dormiam meditando nas coisas de Deus. O seu consciente parava para descansar e o seu inconsciente ligava. E eles estavam em profundo estado de vigília no seu subconsciente, aonde o Senhor carimbava a sua palavra e trazia as suas revelações, falava das coisas futuras e agia no coração deles, treinando eles para os dias vindouros. Tem prova, irmão, disso? Tem. Eu vou citar, você anota. Jó, capítulo 33, versículos 15 a seguir. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Anotou lá? Jó, capítulo 33, versículos 15. Leia o contexto do que está sendo falado. Daniel, capítulo 7, versículos de número 7. Também, leia o contexto. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17. Você vai ver como Deus continuava conversando com os seus servos à noite. Os servos não inúteis. Entendeu? Os servos não inúteis, os servos dedicados, os servos que eram, entende? Ligados a Deus, tinham intimidade com Deus. Eles estavam o tempo todo recebendo orientação do Senhor. Eu citei só esses versículos, tá, irmão? Só esses aqui, só uma basezinha, 3, que é a testemunha que Jesus falou. Mas, na verdade, a Bíblia está repleta de manifestações dessas realidades, como Deus age nesse sentido. Eu quero dar graças a Deus por você ter vindo aqui essa noite, por você que está nos assistindo em casa, ter nos acompanhado, e você que ainda vai entrar lá na frente e assistir a gravação, receba de todo o coração a minha gratidão a sua atenção e a sua prontidão em nos ouvir. Né? Tudo que falamos, tudo que trazemos é com a finalidade de melhorar a vida de todos nós. Que Deus te abençoe e te conceda a paz. Vamos agradecer ao Senhor em oração? Nós vamos orar nessa noite, nessa oração, vou orar por Regiane. Ela precisa de oração. Também Calico Donato Rei, pede oração. Por Fred, também eles estão assistindo lá, o pedido de oração veio através do Facebook. Alexandre sofreu um acidente, está na UTI, nós vamos pedir a Deus por ele. O Jonas, para que Deus coloque diante dele alguém que precise de um trabalhador, ou alguém que o ajude a chegar a um trabalho. Ele precisa trabalhar, ele precisa de um emprego. Nós vamos orar ao Senhor e pedir pela família da Miriam. Família da Miriam Guarino de Oliveira. Também vamos falar com Deus e pedir pelo esposo da Alessandra Machado. Está com uma hérnia e precisa operar. Nós vamos falar com Deus. Enfim, vamos pedir a ajuda do Senhor para todos nós e para todas estas pessoas. Pai do céu, eu te dou graças por essa oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui observando a tua palavra, meditando, falando, estudando, nos aprofundando.
Agradeço, Senhor, porque Tu tens nos dado revelação, visão da verdade. E isto tem enchido a minha alma de paz. Quão maravilhosos são os Teus conselhos e quão profundos são os Teus caminhos. Quão maravilhosas são as Tuas palavras. Abençoado todo aquele que crê na Tua verdade, que confia em Ti. Todo aquele que segue os Teus conselhos. Inteligentíssimo, esperto, sábio, são todos os que, ouvindo a Tua verdade, desejam colocá-la em prática. Salvo de todo mal é aquele que, esforçando-se, pratica o que Tu dizes. Eu Te louvo, Senhor, de todo o meu coração, pois Tu és maravilhosíssimo. Não há palavras para descrever a minha alegria, o meu prazer em pertencer a Ti. Tu, Senhor, és o nosso amado Pai, e a Ti eu dedico toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E como Tu és Pai das misericórdias, bom e maravilhoso para aqueles que Te amam, eu rogo por todos os meus irmãos que vieram aqui nessa noite. Cada um está apresentando diante de Ti o seu desejo, o seu anelo. E eu suplico a Ti, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor conceda aos seus filhos e filhas o desejo de seus corações. Pois a Tua palavra diz que Tu faz isso, Senhor. Está escrito que Tu realizas os desejos do coração, daqueles corações bem intencionados, bem motivados e que Te amam. Por isso eu peço que eles vejam todo o bem e que a sua boca se encha de riso e o seu coração se transborde de gozo. Oro também por essas pessoas que pediram aqui, Senhor. A Alessandra, que pede oração pelo esposo. Oro, Senhor, pela família da Miriam. Oro pelo Jonas, que quer trabalhar, que tem necessidade de um local de trabalho. E às vezes, Senhor, na vida há tantos desencontros, mas Tu podes fazer com que o que precisa se encontre com aquele que está procurando. Ajuda o Jonas. Oro, Senhor, pelo Alexandre, que está lá na UTI e que precisa com que o seu corpo reaja aos medicamentos. Tu és tão maravilhoso. Tu sabes como ajudar o Teu filho. Oro pelo Fred, Tu sabes qual a necessidade dele. O Calico Donato, o Senhor sabe o que o seu filho precisa. Oro ainda pela Regiane, Senhor. Pessoas que precisam de ajuda e que outros, intercedendo e desejando ajudá-los, pedem a oração. E nós oramos sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Agora, Senhor, em o nome de Jesus, leva os Teus filhos na Tua paz e que o Teu Espírito Santo os conduza em cada passo da vida, fazendo
todos, cada um de nós, sábios para a vida eterna. Graças a Deus.